Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tenho certeza que depois do dia de ontem, literalmente, como eu brinquei com alguns, um soco necessário na boca do estômago. E Deus tem tratado conosco sobre como a humildade, né, é importante para que nós tenhamos dias com amor. E hoje nós vamos ao 32º dia. E o 32º dia hoje tem como título Como a humildade lida com a nossa tendência de fazer comparações. Tendo em vista que equiparamos ser primeiro com o ser o melhor, estamos sempre fazendo comparações. Em qualquer sala que entramos, em qualquer reunião de negócio que participamos, em cada conversa que temos, percebemos que estamos tentando descobrir nossa posição. Estou na frente ou atrás? Estou acima ou estou abaixo? Essa tendência à comparação tem um impacto imensurável sobre os nossos relacionamentos. A armadilha da comparação pode arruinar até o melhor relacionamento. O que você tem é bom, mas começa a olhar em volta e compara. Ele parece mais atencioso do que o meu marido. Ela me encoraja mais do que minha esposa. Veja só, essas crianças, porque meus filhos não podem se comportar assim. Satanás tenta fazer com que a gente foque algo bom e a comparar nossa alegria partindo disso. A verdade é que você não sabe como aquele sujeito tão atencioso trata sua família em casa. Não sabe como aquela mulher tão encorajadora gosta de fofocar com as amigas. Não vê aquelas crianças quando começam a comer açúcar demais. Hoje nós temos um quadro de Experimente a Verdade. Jesus era um observador dos homens. Certo dia, enquanto pessoas chegavam para um jantar, ele as observou aglomerando perto dos lugares mais cobiçosos. A mesa era ordenada em forma de U. A mesa principal para o anfitrião e os seus hóspedes mais importantes estavam no topo do U. Nos lados, sentavam os menos honrados na festa. Enquanto esperavam para tomar seu lugar, analisavam a importância de todos os outros na sala. Sou melhor do que ele, mais importante do que ele, ocupo um lugar mais elevado do que ele. Pareço que mereço um lugar no topo. Começaram a sentar-se nos lugares próximos do topo, de acordo com o que achavam ser merecedores. Cadeiras musicais para alpinistas sociais. Com base no que viu nessa festa, Jesus compartilhou alguns conselhos relacionais. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe um lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê um lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar um lugar menos importante. Quando você for convidado, ocupe um lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou lhe diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo que se exaltar será humilhado, e que o se humilha será exaltado. Jesus lembra-nos de que enfrentamos um teste diário de grandeza nessa área da comparação. Eu me exaltarei e tentarei pegar o melhor lugar, ou eu me humilharei e decidirei pegar um lugar menos importante. No mundo de hoje, equiparamos ser o primeiro com ser o melhor. Primeiro lugar, primeira cadeira, primeira classe. Todas as expressões do que se pensa ser o maior e melhor. Jesus ensinou que a grandeza não é uma questão de ganhar uma competição. É uma questão de viver humildemente a vida que Deus nos deu. E Deus está muito mais interessado em quem você está tentando ajudar na corrida do que em quem está à sua frente. Uau! Vou ler de novo. Deus está muito mais interessado em quem você está tentando ajudar na corrida do que quem que está à sua frente.
Ele não está perguntando: você vai cruzar a linha de chegada antes dos outros? Ele está perguntando: quem você vai ajudar a cruzar a linha de chegada com você? Uau, uau! Você se humilha ao tomar um lugar menos importante. Para mim, essa é uma das perguntas mais desafiadoras da vida. Qual pergunta? Você se humilha ao tomar um lugar menos importante? A coisa surpreendente é que Jesus não disse simplesmente: esteja satisfeito se lhe der um lugar menos importante. Ele disse: ocupe um lugar menos importante. Tomar a decisão de ocupar um lugar menos importante é bem diferente de tolerar ser colocado num lugar menos importante. Preciso lhe dizer que eu estaria mais que satisfeito em ocupar um lugar menos importante, desde que soubesse que provavelmente alguém viria me dar um tapinha no ombro e dizer: você está no lugar errado, amigo. Venha e sente-se no lugar mais importante. E se eu ocupar um lugar menos importante e tiver que ficar ali? E se vir alguém que penso ser menos importante que eu, sentado num lugar mais importante que o meu? Será que eu vou ficar pensando: o que estou fazendo aqui longe, quando eles estão lá na frente? Durante nosso crescimento espiritual, geralmente passamos por 3 fases na consideração sobre que lugar ocupar. Na primeira fase, sou governado pelo egoísmo e assim busco o melhor lugar. Posso fazer isso de maneira óbvia ou sutis, mas na minha mente o alvo é sentar no melhor lugar. Estou convencido de que isso fará com que eu me sinta melhor. Ao crescer em humildade, alcanço a segunda fase. Tomo um lugar menos importante, esperando que isso me leve a um lugar melhor. É minha maneira aparentemente desinteressada de chegar ao melhor lugar. Muitos de nós vivemos a maior parte da vida nessa segunda fase. Ao agirmos de forma desinteressada, esperando que isso nos traga o que, de modo interesseiro, estamos esperando o tempo todo. Há uma terceira fase, em que ficamos igualmente confortáveis, não importa se num lugar menos honrado ou mais honrado. Descobrimos que, na verdade, não importa quem achamos que está em primeiro lugar. Nesse nível, caso você esteja num lugar menos importante, pensa: se estou aqui, Deus pode me usar aqui. Talvez haja alguém sentado no meu lado com quem eu não estaria conversando se estivesse em outros lugares mais importantes. Talvez haja alguém que converse comigo aqui e faça uma diferença tal na minha vida que nunca perceberia se estivesse sentado em outro lugar. Deus pode me usar exatamente aqui. Mas há mais nisso, queridos. Quando alcanço essa fase, também descubro que se oportunamente eu chegar ao melhor lugar, Deus pode me usar ali também. Você consegue dizer a você mesmo: Ele quer trabalhar em mim e por meio de mim aqui. Com quem preciso conversar aqui? Há algo que Deus quer fazer na minha vida neste lugar. Você está igualmente satisfeito e realizado, não importa onde Deus o colocar. Ainda não atingi essa terceira fase e espero algum dia chegar lá. Realmente quero estar. Volta e meia tenho uma breve experiência da liberdade que teria se estivesse lá constantemente. Não quero ficar tão preocupado com comparações e competições que coroam a minha paixão por aquilo que realmente é importante. E aqui está a bela surpresa que Deus traz. Muitas vezes, num lugar que consideramos o menos importante, descobrimos as maiores bênçãos da vida. Vou repetir para você. Aqui está a bela surpresa que Deus traz. Muitas vezes, num lugar que consideramos o menos importante, descobrimos as maiores bênçãos da vida. Os relacionamentos mais abençoados, as alegrias mais puras, as influências mais profundas, com frequência elas são encontradas quando estamos longe dos holofotes e nos sentimos livres para simplesmente amar e servir.
F.B. Meyer expressa isso desta maneira: por muito tempo pensei que as bênçãos de Deus estão em prateleiras, uma acima da outra, e que quanto mais crescemos e mais alto ficamos no caráter cristão, mais facilmente as alcançamos. Agora, penso que as bênçãos estão em prateleiras, uma abaixo da outra, e alcançá-las não é uma questão de crescer, é ficar maior. Não é uma questão de crescer e ficar maior, mas de abaixar-se. Se você é alguém que vive para as emoções da competição, provavelmente deve estar pensando: isso é loucura. A Bíblia realmente diz isso? Se é motivado por competição sadia, a Bíblia não está dizendo que negue a forma com qual foi criado. Se você foi programado para a competição, seja competitivo, mas seja competitivo em algo diferente do que a maioria das pessoas busca. Seja competitivo para algo diferente de ser o primeiro. 6,5 bilhões de pessoas no mundo e o maior alvo que você consegue imaginar é ser o primeiro? Isso não é um alvo muito importante. Se Deus o programou para ser competitivo, seja em alimentar pessoas que estão morrendo de fome. Não diga que deva competir com outros que estão tentando ajudar. Seja competitivo contra o inimigo que se chama fome, por exemplo, a inanição. Você foi criado para ser competitivo? Então seja em levar as boas novas do amor de Jesus a lugares no mundo os quais ninguém queria ir. Seja competitivo em ser o melhor marido, a melhor esposa, a melhor mãe, o melhor pai que puder. Seja competitivo em coisas realmente importantes. Deus é fiel e usa as pessoas que deixam de se preocupar com o que é mais importante. E Ele é capaz de mudar o mundo por meio das pessoas que dizem: Deus, no lugar em que me colocares, farei algo que resulte em diferença para ti no mundo de hoje. Esse é o caminho de Jesus para a verdadeira grandeza. E é assim que a humildade lida com a tendência que temos de nos comparar com os outros e de lutar para melhores lugares. Uau! Se ontem, queridos, falo eu, pastor Júnior, foi um soco na boca do estômago, eu acho que hoje foi o soco no queixo para o nocaute. Nós estamos literalmente, queridos, eu posso te dizer isso. Não sei se você tem esse sentimento, mas nós estamos literalmente sendo destruídos por Cristo para sermos reconstruídos por Ele. Agora você entende quando o salmista, aliás, quando o profeta diz: Ele fez a ferida e Ele vai sarar. Ele te restaurará. Agora você entende. Quando você recebe um nocaute como esse de hoje. E eu lembro para você que o maior líder da história e a pessoa que ocupa um lugar melhor na história como o maior homem de todos que já existiu. Ele começou o ministério dele mostrando que você não precisa de uma plataforma para ser lançado. Você precisa apenas de uma bacia e de uma toalha e de se ajoelhar diante de alguém e lavar seus pés. Pense nisso. Pensando sobre os meus relacionamentos, de número 32. Um ponto para refletir. Jesus não disse simplesmente: esteja satisfeito se lhe derem um lugar menos importante. Ele me disse: ocupe um lugar menos importante. Um versículo para você memorizar. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo. Quando eles se medem, se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. 2 Coríntios 10, 12. Uma pergunta para você considerar. Algumas vezes estive disposto a ocupar um lugar menos importante? Quando fiz, o que aconteceu? Um desafio de amar.
encontre alguém que você possa iniciar um ministério, lavando os seus pés, apenas com uma água, uma bacia e uma toalha. Que Deus te abençoe, meu querido. Amanhã, como a humildade lida com o nosso relacionamento com Deus. Que você tenha um tempo poderoso de reflexão. Compartilhe o máximo possível com as pessoas. Respira fundo. Assimila o golpe. E vamos para cima. Porque Jesus está nos fazendo fortes. Porque o amor, como diz Cântico dos Cânticos, o amor é mais forte do que a morte. Deus te abençoe, mamada.